Bom dia, Zucatelli. Bom dia a todos. A primeira orientação de todos os especialistas é justamente a preservação da intimidade, a exposição restrita dessa intimidade, mas a gente sabe que só isso não é suficiente. Doutora Rúbia Ferrão, que é especialista em direito digital, explica pra gente como agir. E é preciso agir muito rápido? Bom dia a todos. Sim, de fato a pessoa deve se preocupar num primeiro momento em preservar esse conteúdo que foi para a internet, porque certamente isso vai virar um processo judicial. Depois disso, ela precisa elencar em todos os locais que isso foi disseminado, às vezes até se valendo de um profissional técnico que tem ferramentas específicas para fazer esse levantamento. Depois disso, o ideal é que ela procure um advogado que vai conseguir tomar as medidas necessárias e com a rapidez inerente a esse tipo de processo para que evite que isso vaze ainda mais e consiga atingir um bom resultado em termos de remoção e também de identificação. A denúncia também deve ser feita em qualquer delegacia, isso pode ajudar, é preciso reunir fotos, vídeos, testemunhas. Só um profissional identifica, o conteúdo pode ser removido? Sim, a pessoa pode se dirigir a uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, principalmente se a conduta tem um reflexo penal, que depois isso vai virar um processo penal, né? E a pessoa, quanto mais provas ela fizer, vai ser excelente para um processo, porque a chance de ela conseguir uma indenização lá na frente, ou mesmo a condenação no âmbito penal, é muito maior. E remover esse conteúdo que a gente já sabe que é possível, né? Agora, o quanto nós avançamos, doutora, do início de tudo isso até hoje, a gente sabe que já há uma penalização maior, mas ainda insuficiente para o número de casos, né? O quanto avançamos e aonde está o problema para que isso seja, de fato, punido no mundo virtual, assim como é no mundo real? Nos últimos tempos, nós notamos um avanço na legislação penal, né? E a questão toda é que muitas vítimas ainda não procuram as autoridades, né? Ainda não dão andamento aos devidos processos. Então isso também pode contribuir para que as coisas não cheguem às decisões judiciais. Ainda as penas previstas no nosso ordenamento são muito baixas, considerando a gravidade e também o alcance da internet. A Cris tem uma pergunta para a senhora agora. Eu tenho sim, bom dia. Porque é o seguinte, esse vídeo da Viviane Araújo, que não era a Viviane Araújo, eu vi várias pessoas assistindo no celular, nos tablets, computadores, enfim. A pessoa que pega um vídeo desse e passa para frente, ela também pode ser presa, enfim, responder isso na justiça? Esse tipo de delito, que são crimes contra a honra, eles são crimes de menor potencial ofensivo. Então é muito difícil que uma pessoa seja presa por causa disso. Mas nós temos decisões judiciais que condenam a indenização por compartilhamento do conteúdo. Então as pessoas que recebem esse material, que muito embora não sejam as responsáveis pelo vídeo, têm que tomar cuidado ao repassar esse tipo de informação. Porque às vezes ao repassar, acaba validando um conteúdo ilícito e poderá ser chamado a pagar uma indenização por ter feito esse compartilhamento de uma situação que é indevida, é irregular. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Elaine, uma última pergunta à doutora Rúbia, a respeito de uma decisão, a gente acabou de acompanhar a decisão envolvendo o Rubinho, por conta de perfis falsos nas redes sociais. Isso é muito comum hoje, ele acabou sendo beneficiado por uma decisão desse tipo. A gente pode ir em busca disso e como se faz isso, quais são os direitos? Muita gente tem perfil falso por aí. E muitas vezes esses perfis falsos causam problemas super sérios à pessoa verdadeira. Quais são os direitos de quem é vítima disso? E, inclusive, o que mudou, né, doutora? Sim. Nós tivemos recentemente a aprovação do Marco Civil da Internet. E, a partir disso, a regra se tornou a não responsabilização imediata do provedor. Então, a vítima ela deve buscar identificar os responsáveis pela conduta. No caso do Rubinho, até então, naquele momento em que não existiam leis específicas, se entendia que se o provedor fosse notificado a retirar um determinado conteúdo e ele permanecesse inerte, ele passava a responder por aquele conteúdo e ser chamado a pagar uma indenização, como aconteceu. Hoje, essa obrigação de pagar uma indenização só vai acontecer se estiver imagens na internet envolvendo nudez ou conteúdo erótico e a vítima acionou o provedor e ele não tirou o conteúdo, ele pode ser chamado a pagar uma indenização.
ou ainda se, após uma ordem judicial específica num processo que determine a remoção do conteúdo, se a pessoa, se o provedor não retirá-lo, ele também pode ser chamado a pagar uma indenização e respondendo em conjunto com a pessoa que é a responsável por aquele material ilícito. Muito obrigada pelas informações. Então, a gente percebe que ainda é preciso avançar muito na legislação, né, Zucatelli? Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Sem dúvida, Helena. A gente tem muito ainda a fazer. Estamos navegando em algo que é desconhecido. Estamos aprendendo ainda a lidar nesse mundo. Agora, agradeço a doutora Rúbia Ferrão e a Elaine também, mas é importante que a gente não se esqueça. Não é terra de ninguém. Parece terra de ninguém, mas não é. Então, a gente precisa ter responsabilidade na internet, sim.